de Tafta, Senhor Supremo de Shikasta, para o Supremo Senhor Supervisor. Zarlin em Shamat, saudações. Obediência, ó grande Senhor. Suas ordens foram executadas. As 4 áreas nacionais foram testadas. Chefe do governo número 1, seguindo as diretivas de dizer exatamente a verdade, minuciosamente, sem esconder nada, aos seus súditos, informou o Conselho de Ministros de que essa era sua intenção porque tinha resolvido. Foi imediatamente recolhido a uma prisão para os mentalmente perturbados, e o povo foi informado de que tinha renunciado por problemas de saúde. Chefe do governo número 2, esse homem, tendo tomado o poder há pouco, aproveitou a primeira oportunidade, uma transmissão de televisão, para informar seus governados de que as condições eram muito piores do que tinha imaginado antes de tomar posse e ficar a par de certas informações reservadas somente aos chefes de governo. Considerava seu dever informar o povo sobre as mesmas, que não deveriam ser secretas. Para sobreviver, todos deviam estar cientes de certos fatos, estes eram os fatos. Quando terminou sua entrevista na televisão, foi informado pelo partido que o levou ao poder de que perdera seu apoio. Foi obrigado a renunciar. Chefe do governo número 3, esse homem, decidido a dizer aos habitantes da sua área geográfica, por nossa influência, a verdade sobre certos fatos que lhes tinha sido ocultada, foi assassinado pelos militares, antes de poder falar, graças ao excepcional serviço de espionagem, souberam das suas intenções com antecedência. Chefe do governo número 4, durante uma das piores crises já enfrentadas, revelou ao público certos fatos, e ninguém acreditou. Havia um abismo imenso entre o que lhes tinha sido dito antes e o que dizia agora. Procurou incessantemente fazer com que conhecessem a verdade, sem resultado, tornou-se emocionalmente instável e sofreu um ataque cardíaco fatal. Esses testes provam que o planeta é imune à verdade. Não existe, portanto, nenhum obstáculo ao nosso progresso. Excelsior! Glória para nós! Triunfamos! Obediência, ó grande Senhor! 34975802019300. Federação Pan-Europeia das Ditaduras do Povo Democrata Comunistas para a Preservação da Paz. Integrando os Serviços Europeus Gerais para a Supervisão Vigilante dos Inimigos do Povo e a Prevenção de Crimes contra a Vontade do Povo. Departamento 15. Grã-Bretanha, nível superior. Secreto. Ao nosso grande líder, saudações. Nossos agradecimentos a ele, cuja vida nos guarda a todos com sua destemida antevisão no serviço de um infatigável avanço para o futuro. Nossa homenagem a ele, que é um baluarte entre nós e as forças da degeneração. Faltam-nos palavras para descrever seus sacrifícios pela nossa causa sagrada. Este é um relatório elaborado por 74 líderes que surgiram dos movimentos da juventude ou que conservavam influência do passado, isto é, não designados pela burocracia dominante. O relatório baseia-se em material fornecido por espiões e agentes. Começou logo depois da invasão da Europa pelos chineses e foi completado e em alguns casos corrigido por um oficial chinês. Escolhemos este documento para exemplificar as habilidades superiores dos novos senhores. A escolha desses 3 representantes foi naturalmente feita por nós. Nem o oficial britânico nem o chinês julgavam-se muito importantes e enfatizavam a importância de outros.
Arquivistas. Benjamin Sherban. Número 24. O que podemos dizer sobre esse decadente filisteu cuja imundície polui a luta gloriosa, transformando a propriedade dos meios de produção em benefício de todos os trabalhadores da humanidade? Esses degenerados nos ensinam que temos ainda muito que fazer para conseguir a vitória total nas frentes políticas e ideológicas. Temos de nos preparar para uma luta prolongada e de eterna vigilância contra os reacionários dominados pelas correntes subterrâneas da influência capitalista do passado imundo para escalarmos os píncaros da verdadeira realização socialista. Esse inimigo do povo assumiu com impudor a chamada liderança do movimento jovem filiado aos movimentos da juventude do norte da África, seção 3, e está abertamente desafiando a vontade dos verdadeiros chefes do povo. Sob o pretexto falso e transparente de falar em nome das crianças, 8 a 12 anos, desses territórios, ele impôs seu vômito de palavreado subjetivo às suas mentes indefesas, contrariando as verdadeiras conclusões a que nos levaram os métodos da disciplina de camaradagem partidária, e a recomendação é que ele seja preso em nome da vontade do povo quando comparecer ao Congresso Mundial da Juventude, no outono. Se isso for impossível, em virtude dos aspectos contraditórios da situação atual, então ele deve ser exposto sem piedade como o que realmente é. George Sherban. Número 19. Essa hiena é irmão do acima citado. Por meio de métodos inescrupulosos e miseravelmente oportunistas jamais vistos na história da gloriosa luta de classes, impôs-se como representante de várias facções, em nome do que chamam de justiça, sem desconfiar que suas fracas manobras na poeira do subjetivismo histórico são percebidas claramente pela massa em sua gloriosa escalada na montanha da verdade. Ele visitou vários países da nossa gloriosa federação nos últimos 2 anos e em toda parte impôs sua baba pegajosa a favor da própria ambição. O que podemos dizer sobre criminosos sem escrúpulos e degenerados como esse, que levam consigo a poeira infestada de germes e poluída do passado morto? Devemos nos decidir pela eterna vigilância. Devemos estar sempre prontos a expor seus erros. Sempre preparados para as oportunidades de falar com um empirismo sincero e disciplinado para que nunca mais esses chacais maculem o espírito das gloriosas massas. Esse homem deve ser preso na primeira vez que fizer seu impertinente aparecimento em nosso glorioso solo europeu, e ser levado a julgamento se recusar a retirar-se de boa vontade das páginas da história. Se isso for impossível por qualquer motivo, então nossa propaganda, sempre pronta a expor as contradições e a impor a linha correta, deverá desmascará-lo. John Brent, Oxford. Número 65. Essa patética relíquia do passado algumas vezes serviu aos interesses do povo, mas aqueles que insistem em seguir os velhos métodos durante um período revolucionário são incapazes de compreender os novos sistemas em constante desenvolvimento. Sob a bandeira da imparcialidade e do objetivismo, ele defendeu os camaradas mal orientados que erroneamente desviaram os olhos da verdade e chegou mesmo a se aliar aos membros do Partido Trabalhista cujos crimes e erros há muito foram desmascarados. Apesar do cuidado e das atenções dos reeducadores, ele se recusa obstinadamente a abrir a mente para a verdade, e como precisamos de todo o espaço disponível em nossas gloriosas prisões para o elemento criminoso da população, recomendamos que seja enviado para o estabelecimento penal número 5. Nossa nova Europa não tem lugar para restos do passado. Notas sobre o relatório acima,
feitas pelo camarada Shen Liu, encarregado dos serviços secretos do povo, Europa. Arquivistas. 24 Benjamin Sherban. Emocionalmente instável. Na minha opinião, responderá: a reeducação deve ser convidado a frequentar a reeducação com as recompensas habituais. Deve então ser enviado de volta à posição atual como chefe do movimento infantil, como nosso representante e com um título honorífico. 19 George Sherban. É inteligente, instruído, com forte personalidade. Muito hábil no manejo de pessoas e grupos. Em minha opinião, é perigoso. Não há possibilidade de reeducação, também não deve ser preso em sua próxima visita, nem usado em um julgamento, a repercussão seria indesejável. Deve ser eliminado por acidente. Já dei as instruções necessárias. 65 John Brent Oxford. Esse homem é um embaraço. Tem influência sobre a geração mais velha, que se recorda de quando era membro do parlamento e representante da Grã-Bretanha nos conselhos pan-europeus. É um bom tipo moralmente falando. Não pode ser condenado por corrupção ou delinquência de nenhum tipo. Sofreu grande deterioração na prisão. Sofre de diabetes. A dieta da prisão não faz exceções para esses casos. Dentro ou fora, não viverá por muito tempo. Sugiro que lhe seja conferida uma posição de modesta autoridade na administração de qualquer organização de jovens. Seu desprezo e desatenção por qualquer pessoa de idade apressará sua morte. Ele deve ser tratado com respeito por nós para não alienar os velhos socialistas que ainda restam e que podem ser educados para trabalhar para nós. Carta particular enviada pela mala diplomática. Ambiem 2 de Sirius, para Clorate, Canopus. Urgente. Acabei de examinar nossos relatórios sobre Shikasta. No caso de não terem recebido esta informação, o que é improvável, eu sei, Shamat convocou uma reunião de todos os seus agentes no mesmo local. Isso por si só parece sintomático de algo que há muito suspeitávamos, e eu sei que vocês também suspeitavam. As condições em Shikasta estão afetando mais os chamatianos do que os shikastianos, ou afetando mais rapidamente. Suas transmissões mentais no geral parecem estar se deteriorando a passos largos. Sofrem de agitação, aceleração, arritmia. Seus diagnósticos das situações, nos limites da capacidade dos da sua espécie, é adequada. Adequada para certas situações e condições específicas. As conclusões que tiram de suas análises são cada vez mais absurdas. O fato de Shamat convocar essa reunião, expondo seus agentes a tamanho perigo, demonstra que o planeta-mãe está afetado, e demonstra também que os agentes locais de Shamat devem obedecer a uma ordem tão temerária. Essa condição de Shamat e dos seus agentes, portanto, parece-nos reforçar a destrutividade espontânea e desordenada que se espera em Shikasta, no momento. Como se precisássemos de algo pior. Nosso serviço secreto indica que vocês estão amenizando muito bem a crise shikastiana, exatamente o que esperávamos de vocês. Se tudo continuar bem, quando podemos esperar sua visita? Como sempre, estamos ansiosos por revê-los.